Olha, galera, eles vão enlouquecer. Os antes vão entrar em parafuso. É inacreditável o que está acontecendo com o nosso Mengão esse ano em relação à finança, né, à saúde financeira. E eu vou mostrar aqui para vocês o ranking, né, em questão de valor e finanças entre os times brasileiros, né, incluindo o Flamengo. E a dúvida, Felipe Luiz ainda tem dúvida que pode ser decidido no treino de hoje à tarde para o último jogo amanhã contra o Internacional, o jogo da volta da Libertadores. E ele fez a escolha, né? Provavelmente fará a escolha, a decisão foi totalmente dele. Mas, meus amigos, saudações rubro-negras, salve, salve, torcida do Flamengo, que bom estar com vocês na manhã, trazendo o vídeo do nosso Mengão, trazendo todas as notícias aqui, né, que realmente atualizada, para a gente ficar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Flamengo. Já te peço o teu carinho da tua inscrição de rubro-negro para rubro-negro, o teu likeão não deixa de dar para ajudar o nosso trabalho, acionar o sininho, né, para receber a notificação aí de vídeos e lives que fazemos todos os dias, e a sua opinião, que é de grande importância para a gente ler aqui e saber o que vocês estão achando das notícias que nós vamos trazer. Meus amigos, o Flamengo, aquela história que tentou ali o Lucas Beltrán da Fiorentina, né, entre a Fiorentina e o Flamengo tudo acertado, mas o jogador ficou naquela de ficar pensando, e ele decidiu não vir para o Flamengo. A realidade foi essa. Segundo notícias que o Flamengo ainda pode reverter essa situação. Eu acho difícil, eu acho complicado. Eu acho difícil e acho complicado. Bom, porém agora ele pode tomar uma decisão, né? O CSKA da Rússia fez uma proposta para a Fiorentina e a Fiorentina aceitou, ou seja, entre os times Fiorentina e CSKA está tudo certo. Agora, o que tudo indica é que o Beltrán, né, o Lucas Beltrán, vai aceitar a proposta dos russos. É isso aí que vocês estão entendendo. Qual foi a proposta que a Rússia, né, o CSKA fez para a Fiorentina? 10 milhões de euros, 63 milhões de reais no câmbio hoje da nossa moeda. Lembrando vocês que o Flamengo fez uma proposta maior, mas o jogador ficou naquela, querendo ainda ficar na Europa, né? E tudo pode acontecer, né, nesses próximos dias aí, do Lucas Beltrán fechar com o CSKA. Ele pediu 48 horas para pensar, mas há uma grande inclinação dele ir para o CSKA. Bom, a decisão é dele. Lembrando vocês também que o Flamengo ofereceu mais à Fiorentina. O Lucas Beltrán ia ter um cenário no futebol muito maior vindo para o Flamengo, sem dúvida nenhuma, por causa daquelas questões dos times da Rússia, que eles só jogam lá na panelinha deles, que eles não podem participar de outros campeonatos, né? Mas eu acho que se o cara escolheu isso, eu acho que ele teve medo, né, de mostrar um grande futebol que ia aparecer muito mais mundialmente do que simplesmente jogando num time da Rússia. Essa é a verdade. Coloca a tua opinião aí, que é muito importante. Gente, o Mengão joga amanhã. O ponteiro virou. Brasileiro tomamos bem, ganhamos eles. A tríade Flamengo Internacional se encerra amanhã com o jogo da volta. Né? O jogo da volta, o Mengão venceu de 1-0, leva vantagem. É uma grande vantagem para o jogo de amanhã no Beira-Rio. Lógico, vai ser um jogo diferente, quem tem que sair para buscar o jogo são eles, e isso é bom para a gente, porque o Flamengo gosta de jogar com um time que joga aberto e não escondido. Isso dá chance da gente mostrar o nosso futebol e agilidade. Bom, acontece que o Felipe Luiz fará hoje o último treino às 15h30 lá no CT do Grêmio, onde o Flamengo, né, resolveu ficar. É lógico, logística, vai e volta, isso cansa o jogador, é custo. Bom, mas acontece o seguinte, o Felipe Luiz tem dúvidas, e eu dou minha opinião. A grande dúvida é Pedro ou Bruno Henrique para jogar amanhã contra o Internacional. Bom, se você for ver pelos dois lados, foram os dois importantes, os dois jogadores foram importantes nos jogos. Por quê? Primeiro,
o Bruno Henrique é o pai do Internacional e colocou essa vantagem no Flamengo semana passada, vencendo por 1-0 e deixou o Flamengo nessa vantagem. Pelo outro lado, o Pedro teve a importância no Campeonato Brasileiro no final de semana, que voltou a marcar. Se Deus quiser, está voltando a sua performance física, que isso é importante, e mental também, né? Marcou ali os 2 gols no Internacional pelo Campeonato Brasileiro e deixou a gente ainda lá na liderança, ainda mais. Que empate maravilhoso ontem do Mirassol, cara, contra o Cruzeiro, hein? Eu diria que para ganhar o prêmio de revelação esse ano, né, que a CBF faz, eu daria para o Mirassol, sem dúvida nenhuma. Bom, mas o Mengão assume a liderança, ainda está na liderança do Campeonato Brasileiro, e o Pedro teve a sua importância. E aí fica a dúvida, Pedro ou Bruno Henrique para começar essa partida amanhã? Eu já vou dar aqui um diagnóstico meu. Os 2 jogadores foram importantes, mas os 2 jogadores têm características diferentes no ataque. Vou falar primeiro do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele é um atacante que ele atua pela ponta esquerda no processo de agilidade e processo de vir com a bola driblando pela esquerda. É uma característica do Bruno Henrique. Ele vem buscando a jogada ali no meio de campo, na intermediária, tem um drible bom, tem um drible desconcertante, vamos dizer assim, e tem uma velocidade tremenda. O Bruno Henrique tem uma tremenda velocidade. Já o Pedro, ele tem uma característica de não ter que vir buscar a bola. Vocês viram que o Pedro no jogo contra o Internacional no final de semana jogou mais avançado dentro da área e fez os 2 gols. E o Pedro, antes dessa partida, tinha estava muito visado que ele estava voltando para o meio de campo para vir armando o jogo. Não é a do Pedro, diferentemente ali do Bruno Henrique, que tem essa característica a mais, pela agilidade e tudo mais, pela velocidade. Então, o que eu faria se eu fosse o Felipe Luiz? Pode ser que aconteça, que da cabeça do Felipe Luiz só sai na hora ali o que a gente vai aguardar. Não adianta a gente fazer uma premonição de uma pré-escalação do Flamengo. Mas eu colocaria os 2. Colocaria o Pedro como ele tem que ficar mais enfiado dentro da área, e ali o Bruno Henrique vindo com a velocidade, vindo com a agilidade dele pela ponta esquerda, atuando. Eu acho que isso daria muito certo e seria bom para o Flamengo. A outra dúvida é a questão no meio de campo. Alan ou ele mesmo, Saul? Galera, o Alan, por mais que ele tenha se esforçado nos últimos jogos, tá legal, isso é muito bom, mas ainda deixa a desejar. O Saul e o Jorginho, no jogo de domingo contra o Internacional pelo Brasileirão, arrebentaram, os 2 atuaram bem. Saul jogou os 90 minutos, isso foi maravilhoso. Já foi uma surpresa o Saul jogar, que eu não acreditava que ele jogava, podia entrar no segundo tempo. E ele jogar os 90 minutos foi muito bom para ele ganhar minutagem, ganhar mais confiança, porque é um baita jogador. Eu, sem dúvida nenhuma, eu entraria com o Saul, pela característica do futebol, pela experiência, pelo currículo e o que o jogador é. Mas pode pintar o Alan nessa situação? Pode, mas tudo vai ser definido, meus amigos, hoje no treino à tarde, às 15h30, lá no CT do Grêmio, mas eu já gostaria que você colocasse a sua opinião, que é muito importante. Coloca aí pra gente. Gente, eles vão enlouquecer. O Flamengo está crescendo financeiramente assustadoramente. É incrível. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco um ranking, né? E o Flamengo agora que fechou com a Betano, é o time, presta atenção, gente, é o time, né, mais rico e mais valorizado da América do Sul. E vou mais além. Fizemos uma pesquisa. O Flamengo está entre os 30 mais ricos do mundo. É isso que vocês estão ouvindo. O mais rico do mundo está entre os 30, que paga melhor, paga em dia, tem suas contas saudáveis financeiramente. E aí, o Flamengo agora ganhando essa bolada da Betano, né? Que foi assim um golpe de mestre.
O Flamengo também quer conversar com a patrocinadora, né, de roupas, Adidas, que, olha, vou dizer para vocês uma coisa aqui na América do Sul, o Flamengo é o que vende mais uniforme, mais do que a seleção brasileira. Para quem não sabe, o Flamengo vende a camisa. A camisa do Flamengo é a mais cara, né? E é a que vende mais no mercado brasileiro e sul-americano. Doa a quem doer. Não posso fazer nada. E com isso, o Flamengo quer conversar com a Adidas ainda mais. Além dos uniformes, ela paga 70 milhões por temporada. O Flamengo quer conversar para que haja um aumento nesse dinheiro aí do Flamengo. E como é sabido de muitos, meus amigos, vou ser sincero para vocês, várias patrocinadoras de roupa estão na fila ali. A Nike mesmo já quis voltar, lembra, um ano e pouco atrás, fazendo proposta para o Flamengo, mas o Flamengo resolveu ficar com a Adidas ainda. E para a Adidas, meus amigos, é um grande jogo, é um grande negócio, porque o Flamengo é o caminhão, é o cara, é o time que arrebata milhões de torcedores e vende milhões de uniforme, né, para os seus torcedores. A verdade é essa, e pode estar entrando mais grana. E com isso, com a parceria com a Betano agora, por 3 anos e meio, o Flamengo pode receber até 900 milhões de reais, cara. Milhões de reais. E olha aqui o ranking. Em primeiro lugar, o Flamengo com a Betano agora 250 milhões. Em segundo, o São Paulo com a Superbet, que está 113 milhões. Em terceiro, o Corinthians, né, com a Sport da Sorte, 103 milhões. Em quarto, o Palmeiras com a Sportingbet, 100 milhões. Em quinto, o Atlético Mineiro com a H2Bet, 60 milhões. O Vasco vem em sexto com a Betfair, 57 milhões e 500 mil. Em sétimo, o Botafogo com a VBet, 55 milhões. Em oitavo, ali vem o Santos com a 7K, 52 milhões e meio. O Fluminense em nono com a Superbet, 52 milhões. E em décimo lugar, Grêmio e Internacional com a Alphabet, 50 milhões. Cara, chega a ser grosseiro a diferença do Flamengo. E o Flamengo, galera, como a gente tem falado, só tem a ganhar com isso. É o Flamengo forte, é um Flamengo poderoso, né? Por mais que critiquem, por mais que falem, o Flamengo avança assim numa questão, numa velocidade, numa tendência a cada vez mais entrar patrocínios e entrar visibilidade e entrar grana com o Flamengo. Gostaria que você colocasse a tua opinião aí, meus amigos, e a gente volta mais tarde atualizando tudo sobre o nosso Flamengo. Fica ligado com a gente aí. Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra. Valeu!